Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com uma aplicação que a funcionalidade básica ela pode ser considerada relativamente simples, porém ao longo dessa aula a gente vai implementar várias funcionalidades para a gente exercitar muitos dos recursos que a linguagem JavaScript disponibiliza para a gente. Então nós temos uma aplicação na qual a gente precisa adivinhar um número secreto, que vai ser gerado de forma randômica, um número entre 1 e 10, um número inteiro. Quando o usuário clicar na caixa, a gente terá a execução de um som. Daí, caso a gente queira pausar esse som, a gente pode clicar nesse ícone que está aqui embaixo. Aí ele para de fazer a reprodução do som. Quando a gente clica na caixa, caso a gente clique e digite um número inválido, e ao clicar no botão chutar ou perder o foco desse campo, a gente vai ser avisado se a tentativa foi válida ou não. Se a gente digitar valores acima, também vai ser avisado. Se a gente não digitar nada e clicar fora, a gente também vai ser avisado. Portanto, se a gente estiver com o foco na caixa e for clicar no botão de ativação de som ou não, a gente vai ser avisado acerca disso. Tá? Então só é uma questão de aviso mesmo. E toda vez que a gente fizer uma ação dessa que seja inválida, se a gente fizer o chute, o botão bloqueia, a gente só vai ter a reativação do botão quando a gente clicar na caixa para poder fazer um novo chute. Então basicamente essa é a ideia do funcionamento aqui que a gente precisa trabalhar. Então a gente vai ter que chutar um número. Por enquanto aqui está aparecendo o número, deixa eu só limpar o console. Por enquanto, deixa eu só atualizar aqui. Aqui está aparecendo o número que é o número secreto no nosso console, depois a gente vai tirar isso lá do código. Vamos lá para o nosso código. Então a gente tem um arquivo HTML relativamente simples. A gente colocou aqui só um favicon para poder enfeitar, colocamos uma página de estilo chamada aula 17, criamos dentro do corpo da nossa página uma tag main, tem uma divisória e dentro da divisória tem um título H1, que é só para eu poder fazer essa formatação aqui de forma mais livre. Abaixo nós temos o parágrafo com aquela frase de instrução, que é digite um número entre 1 e 10. Abaixo nós temos a section, que é onde vai ter o nosso input e o nosso botão de chutar. Então nós temos o nosso input, que é do tipo number, que vai passar de 1 em 1, do número 1 até o número 10. O name dele é input número, o ID dele é input número, ele é da classe input e da classe animar. E eu tenho aqui eventos atrelados a ele, que a gente vai explicar depois. Criei o botão chamado btn chutar e criei o botão que é o btn som. E abaixo da nossa seção eu criei um parágrafo que tem o ID aviso, que é onde aparecem os textos, as mensagens basicamente. Vou explicar aqui de baixo para cima. O botão de som, basicamente eu atrelei aqui um evento chamado onClick. Nesse exemplo que a gente vai trabalhar, eu não vou usar o add event listener. Não porque a gente não poderia utilizar, é porque eu quero mostrar nesse exemplo apenas o uso de chamada de eventos e passagem do nome da função que a gente quer que seja executada. A gente viu isso na aula sobre eventos, e aqui eu preciso reforçar isso, porque senão vai ficar a ideia para vocês de que a gente só trabalha com o escutador de eventos. Não, você pode trabalhar com o escutador de eventos, você pode trabalhar passando o nome do evento e a função que você quer que seja executada. Ambas abordagens são permitidas, são aceitas e são utilizadas. Então, quando a gente clicar no botão de som, a gente vai chamar uma função ativar, desativar música. Se a música estiver tocando, ele vai mutar, ele vai colocar no mute. Se a música estiver mutada, ele vai voltar o som, ele vai desmutar, ele vai tirar do mute. Basicamente é isso que aquele botão faz. O nosso botão chutar, ele vai chamar uma função que tem o nome jogar, que é a que vai fazer de fato a verificação, vai ter que trabalhar aquela avaliação todinha de pegar o número, validar o número, ver se o número é igual ao número do chute e dizer se acertou ou não. Então tem toda uma regra de negócios dentro desse método aqui. E o nosso input tem dois eventos atrelados a ele. O onBlue, ou seja, eu vou fazer a validação dos números digitados para este input, eu vou pegar o value deste input, quando ocorrer o evento onBlue, ou seja, se eu clico na caixa do input e saio dela por clique ou por tab, ou por toque em tela, aí eu entro no processo de validação do meu número. É por isso que o tempo todo vai ficar aparecendo aquela mensagem lá. O evento onClick vai ser responsável por chamar duas funções. Primeiro, ele vai fazer a música de fundo tocar, ou seja, a música de fundo só vai tocar quando a gente clicar na caixa para iniciar o nosso primeiro chute. E, separado por ponto e vírgula, eu passo aqui a outra função que eu quero executar, que é a função de ativação do btn chutar. Mas por que isso? Então observe, quando eu clico, a ideia é começar a tocar o som. Se eu dei pause, basta eu clicar aqui e vai começar a tocar o som, né? É o último, não dá. Então eu cliquei lá,
Se eu digitar um número inválido, se eu clicar em chutar, o botão vai ficar bloqueado. Como é que eu vou desbloquear? Clicando na caixa do input. Basicamente essa é a ideia. Deixa eu multar aqui. Então por isso que eu estou chamando a função ativar btn chutar. Então basicamente é isso que eu fiz aqui nessas partes. Só que no body eu coloquei para o evento onload, ou seja, quando a página for carregada, a ideia é, quando a página for aberta pela primeira vez, ela vai ser carregada, eu preciso gerar o número secreto, que é a partir desse número secreto que vai ser criado, é que eu vou ter toda a dinâmica do meu jogo. E caso a pessoa pressione F5 para atualizar a página, vai ser gerado um outro número secreto. Então, toda vez que a página for carregada ou recarregada, vai ser gerado um novo número secreto. O CSS eu não vou entrar em detalhes, tá? Depois vocês podem observar. Caso tenham dúvidas, basta vocês fazerem perguntas aí para mim. E vamos lá para o nosso arquivo JS, que é o foco principal da nossa aula. Então, eu criei variável número secreto, começando em 0. Que não é um número que está dentro daquele range de 1 até 10, tá? É só para poder iniciar mesmo meu processo aqui, para não iniciar ela como vazia. Criei um contador iniciando em 1, criei as variáveis mínimo e máximo iniciando em 1 e 10, que é o nosso range ali de chute, que a gente tem do 1 até o 10, incluindo o 1 e o 10. Criei uma variável situação inicialmente com texto vazio, mas ela vai receber um texto que pode ser acertou, o chute foi maior, o chute foi menor. Selecionei todos os elementos principais que eu vou manipular no meu programa, o input de número, o btn chutar, o parágrafo de aviso, a tag de áudio, que é a minha música que está lá no meu arquivo. Eu não comentei sobre ela, mas ela está bem aqui embaixo. Esqueci de falar sobre ela. Áudio, preload, autoplay, em loop, ou seja, ela vai ficar tocando em loop. Autoplay seria, ela vai tocar automaticamente quando a gente abrir a página. No Chrome isso daí é bloqueado por uma política de segurança. Por isso que eu disparei o evento de tocar a música quando a gente vai clicar na caixa. Criei um ID para ela, que é música de fundo. Disse que é o arquivo chamado abertura dementalist.mp3, que é um arquivo que eu vou deixar para vocês aí. E vocês deverão colocar dentro da pasta Assets. Vai estar no link da descrição, assim como a imagem de fundo e todos os outros arquivos. HTML, CSS, JavaScript, a imagem e a música, tudo vai estar lá nos links abaixo na descrição do vídeo. Então, fiz a seleção de todos os elementos que eu vou manipular. Da linha 16 em diante eu tenho só funções que vão fazer todo o nosso gameplay, o nosso game design, o desenho do nosso jogo. Tem a função gerar número secreto, que basicamente o que ela faz é armazenar na variável número secreto o resultado daquela expressão matemática que a gente já trabalhou na aula anterior. Ponto e vírgula aqui no final não é obrigatório, tá? Ele é opcional. Eu prefiro deixar sem. Aqui o som, vou até desativar o som lá do meu Windows para eu não ter problemas com ele. E aqui no console eu estou escrevendo o número secreto, ou seja, se eu atualizar a minha página, eu consigo ler aqui qual é o número secreto. Isso aqui só é para a gente poder acompanhar se o jogo está funcionando ou não. Depois a gente tem que comentar essa linha 20, tudo bem? Criei a função bloquear btn chutar, criei a função ativar btn chutar, que vão fazer basicamente a manipulação da propriedade disable ou retirar a propriedade disable, mudar a cor de fundo e mudar o ponteiro, que é a seta do mouse. Deixa eu só ocultar aqui o explorador. Criei uma função que faz a validação do número digitado. Então eu recebo como parâmetro um número e faço uma verificação simples utilizando uma estrutura if-else. Se o número for menor ou igual a 0 ou se o número for maior do que 10, ele não é um número válido. Então eu vou escrever no console que é uma tentativa inválida, vou adicionar na lista de classes do meu elemento aviso, que é meu parágrafo, a classe errou, para poder aparecer na cor vermelha. Vou escrever uma mensagem rápida, essa mensagem rápida é uma função que eu defini lá embaixo, que basicamente vai escrever um conteúdo no meu parágrafo de aviso e depois de algum tempo, em segundos, esse conteúdo vai sumir. Vou bloquear também o botão de chute, não permitindo assim que a pessoa faça um chute logo em sequência de ter digitado o número errado. E vou apagar o texto que está lá dentro, no caso o número errado que está lá dentro da caixa do nosso input número. Se não, eu vou só escrever no console que é o número válido. Isso aqui nem precisaria ficar, tá? Eu só preciso avaliar se o número não é válido, tudo bem? Daí, essa função vai ser utilizada ao longo do nosso jogo. Eu fiz também os métodos ou funções para poder manipular a música. Então tem uma função chamada tocar música de fundo, que é aquela que vai dar o play na nossa música quando a gente clicar dentro da caixa de texto do número. Criei a função ativar, desativar música, que vai basicamente fazer o quê? Se a música estiver sendo reproduzida, ela vai estar tocando, então se eu clicar no botão de áudio, eu vou mutar a música, vou deixá-la no mudo. Se ela já estiver mutada, quando eu clicar uma segunda vez, ele vai tirar o mute e a música vai reproduzir.
Criei também uma função pausar música, que na verdade é para dar um stop na música. Ela dá um pause e muda o cursor do ponteiro do tempo da música lá para o início, que é para a posição 0. Criei uma função jogar, aqui é a função do gameplay mesmo, do jogo em si. Então criei uma função jogar e dentro dela eu só coloquei um console log e chamei uma função chamada verificar se acertou. É nessa função verificar se acertou é que está toda a lógica do nosso game design basicamente. Criei uma função mensagem rápida que recebe como parâmetro uma mensagem, atribui essa mensagem como conteúdo de texto para o nosso parágrafo de aviso, e usando a função setTimeout, após 3 segundos ele faz algumas tarefas. Depois de 3 segundos ele apaga o conteúdo que está na caixa de mensagem, remove as classes acertou e errou e também remove o value lá da caixa de input. Criei também uma função chamada GameOver, que ela, a partir das seguintes situações: caso seja acertou, caso seja chute maior, caso seja chute menor, ele vai fazer algumas adições de classe para que as nossas mensagens apareçam dizendo se ele acertou, se o chute é maior, se o chute é menor, e apareça nas cores de indicativo, por exemplo, verde, que acertou, e vermelho, caso errou. Então, case acertou, adiciono na lista de classes a palavra acertou, exibo a mensagem rápida, acertou, o número secreto era, concateno no caso, com o número secreto que a gente sorteou. E depois uso o comando break, que é o comando parar. Caso seja um chute maior, eu exibo a mensagem, chute maior do que o número secreto, e adiciono a lista errou. Caso seja um chute menor, adiciono a classe errou e digo que o chute foi menor. E por comportamento padrão, eu só vou colocar um console log informe a situação. Aqui eu finalizo o meu switch case, aqui eu finalizo a minha função de game over. Game over não representa somente derrota, o game over é o fim do jogo, ou seja, o fim daquele turno, daquela etapa, daquela parte do programa de jogo em si. A função verificar se acertou, ela tem várias funcionalidades, mas observem aqui as principais. Primeiro eu tenho que atribuir o valor que está lá no nosso input número, que eu peguei através do query selector, eu tenho que atribuir para a minha variável chute, porque é o chute do usuário quando ele estiver jogando. Esse conteúdo que vai vir, eventualmente ele pode vir no formato de texto. Dependendo do browser que a gente trabalha, ele pode vir no formato de texto. Por mais que você utilize o type number, você digite um número, quando você pega ele através do query selector, você pode pegá-lo no formato de texto. Daí, para evitar isso, por garantia, eu utilizei o parseInt para fazer um parse, ou seja, uma transformação do conteúdo da minha caixa, que eu tenho lá o número que a pessoa digitou, eu quero converter para inteiro. Então aqui eu tenho a garantia completa de que vai ser um número inteiro de fato. Aqui eu faço alguns consoles logs só para poder ter um fluxo de como está acontecendo, a verificação se acertou ou não, qual é o número de chute, se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, 5, e qual é o chute que a pessoa deu, qual é o número que ela digitou basicamente. Eu faço a verificação aqui utilizando uma estrutura if-else encadeada. Essa estrutura if-else eu coloco as 3 condições básicas, é se o chute é igual ao número secreto, se o chute é maior do que o número secreto, ou se o chute é menor do que o número secreto. Depois eu coloco uma condição do se não, só para poder informar que foi impossível verificar se acertou. Porque caso dê algum bug durante o processo e eu não consiga passar em um desses 3 testes, eu vou cair nesse último aqui e vou ter só uma mensagem no console, isso não vai afetar a experiência do usuário. Então, se o número for idêntico ao chute, quando você usa 3 vezes o sinal de igualdade, significa idêntico a, ou seja, o conteúdo e o tipo de dados têm que ser iguais. Ou seja, se o número secreto é o 3 e a pessoa digitou o número 3 e a gente pegou o value como o número 3 através do parseInt, a gente vai ter um acerto. Vou atribuir para a variável situação a palavra acertou, que vai ser usada lá pela nossa função de GameOver. Chamo a minha função GameOver e passo a situação. Eu poderia pegar essa linha aqui ao invés dela e colocar diretamente o texto acertou entre aspas aqui. Tudo bem? Mas eu vou deixar aqui só para poder deixar mais explícito o que está acontecendo. Então o GameOver, ele vai fazer, aqui o GameOver, a partir do texto, ele vai fazer a adição da classe para poder ficar verde ou vermelha e a exibição do texto da mensagem. Tudo bem? Então, aqui eu faço a formatação da classe, para acerto vai ser a verde, para erro vai ser a vermelha, e se eu acertei, eu preciso gerar um novo número secreto, para que o usuário possa iniciar uma nova partida. Então eu chamo a minha função gerar número secreto. Agora, se eu não acertei, eu errei. Mas eu posso ter errado para mais ou para menos. Então, se o meu chute for maior que o número secreto, então vou fazer essa regra de jogo aqui basicamente. Vou escrever que o chute é maior através da minha mensagem lá que está dentro do meu GameOver. Então, lembre-se que dentro do GameOver eu gero uma mensagem rápida, indicando se acertou, se o chute for maior ou se o chute foi menor. Então
Então aqui eu tenho a situação para chute maior, para chute menor, e no Else eu já comentei para vocês que basicamente o que eu faço é dizer que é impossível verificar se acertou, caso a gente tenha algum problema nas 3 verificações anteriores. Observe, a gente tem aqui cerca de 129 e 130 linhas, que tem toda a regra de negócios do nosso jogo. Então aqui no nosso jogo, ele está aparecendo num tamanho pequeno. Se você quiser, você pode fazer o Ctrl+, para poder ampliar, mudar o tamanho dele, sem problema. Tá? Ou mesmo mudar lá no CSS. Então, o número secreto é 7. Mas vamos supor que eu digite 5. Tá? Depois a gente vai ocultar o número secreto aqui do console. Chute menor do que o número secreto. Vou chutar agora o número 10. Chute maior do que o número secreto. Vou chutar agora o número 8. Chute maior do que o número secreto. Se eu já chutei 5 e 8, ele é maior do que 5 e menor do que 8, só pode ser 6 ou 7. Vou tentar aqui o 6. Chute menor do que o número secreto. Só sobrou o 7. Vou clicar aqui. Acertou, o número secreto era 7. Então observem, a regra de negócio está gerando o nosso número automático quando a página atualiza. E a gente está fazendo o teste aqui e está sabendo se o número é maior ou menor. E a gente tem aqui todo o percurso do nosso chute. O próximo número secreto é 10. Tá? Obviamente eu vou limpar aqui o console. Vou lá no meu código e vou comentar a linha 20, porque não é certo a gente ficar vendo o número secreto, tudo bem? Eu ensinei para vocês a técnica do dividir para conquistar. Essa técnica é muito utilizada na informática para resolver vários problemas. Então, por exemplo, se eu tenho que descobrir um número entre 1 e 10, eu testo primeiro o número do meio. Para eu saber se, com as respostas ali de maior e menor, se eu tenho que procurar números para cima ou números para baixo. Então, basicamente, essa é a regra de dica do jogo que eu estou passando para vocês. Mas lembre-se que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A nossa aula, por enquanto, por hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!